questão 9 tem aqui uma, duas, três, tem 4 afirmativas aqui relativas a cálculo e ele pede aqui para você falar quais são verdadeiras, quais são falsas. Bom, vamos olhar essas 4 afirmações aqui. Tá falando aqui na afirmação 1 o seguinte: a função y igual ao logaritmo neperiano de x sobre x possui um valor mínimo no ponto de abscissa x igual a e. Calma aí. Como é que a gente acha um ponto de mínimo? O ponto de mínimo é quando a derivada muda de sinal. O ponto de mínimo é um ponto quando a derivada muda de negativa para positiva, não é isso? Claro, a inclinação da reta tangente está assim, depois ela vai ficar assim. Então, é isso que caracteriza o ponto de mínimo. E como essa função aqui é contínua, bom, pelo menos para x maior que zero, claro, você tem que ter x maior que zero para poder achar o logaritmo. Então essa função é contínua para x maior que zero, e aqui também ele não anula denominador. Então a gente pode encontrar o ponto de mínimo fazendo a derivada, né? E a gente iguala a derivada a zero, ó, f' igual a zero vai ser o ponto de mínimo. Depois eu tenho que conferir se realmente é mínimo, se a derivada está passando de negativa para positiva. Bom, se a função é essa aqui, log neperiano de x sobre x, quem é a derivada dessa função? Como é que a gente acha a derivada de uma fração? Você vai fazer, tem uma fórmula para isso, é o de baixo vezes a derivada do de cima, menos o de cima vezes a derivada do de baixo, dividido pelo quadrado do denominador, né? Então, essa derivada vai ser o de baixo, que é x, vezes a derivada do de cima, a derivada do log neperiano de x é quem? É 1 sobre x, menos o de cima, ln de x, vezes a derivada do de baixo, que é 1, dividido pelo quadrado da de baixo, então vai ficar dividido por x ao quadrado, tá? Esse x aqui vai cortar, claro, o x não vale zero, né? O x não pode ser zero, porque o zero está fora do domínio da função. Então o x nunca é zero, então o y' vai ser 1 menos ln de x sobre x ao quadrado. A seguir você vai obrigar essa derivada aqui a ser zero. Então se a gente fizer y' igual a zero, a gente vai encontrar que o ln de x é igual a 1, né? Isso aqui vai ser zero. O ln de x é igual a 1. Então quem é o x? O x vale e, né? É o número cujo logaritmo é 1. Quer dizer, o x vai ser e elevado a 1, que é e. Certo, agora o que vai acontecer com a derivada nesse ponto? É claro que esse ponto x igual a e, olha, o problema fala aqui, tá? Nesse ponto x igual a e, ele está anulando a derivada. Mas será que é realmente um ponto de mínimo? Eu tenho que ver se a derivada passa de negativa para positiva aqui, tá? Então olha só, o x ao quadrado é positivo, tá? 1 menos ln de x vai passar o quê? Vai passar de negativo para positivo ou vai passar de o contrário, né? De positivo para negativo? Então a gente vai fazer o seguinte, ó, quando o x for menor do que e, se o x for menor do que e, então a gente vai ter o ln de x vai ser menor do que 1. Então você vai estar subtraindo 1 menos um valor que é menor do que 1. Ou seja, antes do x igual a e, essa expressão vai ser positiva. Porque você vai ter o ln de e, vai ser menor do que 1. Então 1 menos um camarada menor do que 1 vai dar um valor positivo. E depois, quando o x for maior do que e, o que vai acontecer é que esse ln de x vai ser maior do que 1. Então essa expressão aqui vai ficar negativa. Então essa derivada, ela passa de positiva para negativa. Não é isso que acontece, né? No mínimo você tem a derivada passando de negativa para positiva. O que está acontecendo aqui é o contrário. A derivada se anula nesse ponto, x igual a e, só que ela passa de positiva para negativa. Ou seja, isso aqui na verdade é um ponto de máximo. Isso é um ponto de máximo. E ele aqui está falando que essa função tem um valor mínimo. Não tem valor mínimo coisa nenhuma. Tem um valor máximo nesse ponto. É isso aqui que está acontecendo. Então essa afirmativa 1 é falsa.
tá? Ela está invertida. Ok, gastei o espaço todo, né? E ainda tem 3 afirmativas para analisar. Vamos ver aqui. A afirmativa 2 fala que as assíntotas horizontais desse gráfico aqui, deixa eu anotar, y é igual a x sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Tá, então eu tenho que encontrar assíntotas horizontais. Vamos fazer aqui. Como é que a gente encontra assíntotas horizontais? Você vai analisar o comportamento da função em mais infinito e em menos infinito, né? Para ver se essa função tende a algum valor. Então vamos fazer isso aqui, ó. A função é essa. X sobre raiz x ao quadrado mais 1. Vamos fazer o limite em x igual a mais infinito. Limite de f de x quando x tende a mais infinito. Vai ser quanto esse limite? Olha, isso aqui, o que vai acontecer? Se o x está em mais infinito, x tende a infinito. Bom, já que você está fazendo o x tender a mais infinito, você pode tirar esse x de dentro do radical, não é isso? Porque esse valor que está aqui no radical é um valor positivo. E ele é aproximadamente... Bom, você pode colocar x em evidência aqui, ó. Isso aqui vai ficar x. Você vai colocar o x em evidência e vai tirar ele do radical. E aqui vai ficar 1 mais 1 sobre x ao quadrado. Certo? O que eu fiz aqui? Eu coloquei x ao quadrado em evidência, aqui na expressão que está no radical. Aí eu tirei o x do radical, né? A raiz de x2 vai ser o módulo de x, que no caso é x. Claro que isso vale para x positivo. Então você está fazendo o limite quando x tende a mais infinito. E você pode então cortar esses valores de x aqui. Isso aqui tende a 0, né? Então isso aqui, esse limite vai ser 1 sobre 1. Então isso aqui dá mais 1. Então no mais infinito, essa função se comporta como a função y igual a 1, né? Então essa aqui é a assíntota horizontal em mais infinito. Para encontrar a assíntota em menos infinito, vai ser a mesma coisa. Só que você vai ter um sinal trocado. Veja bem, essa função aqui é uma função ímpar, né? Em menos infinito, o que vai acontecer é a mesma coisa que acontece em mais infinito, só que olha aqui, ó, vai ter um sinal aqui, o x vai ser negativo. Então eu já posso calcular diretamente aqui que o limite que quando x tende a menos infinito dessa função, como em mais infinito foi mais 1, em menos infinito vai ser menos 1, porque essa é uma função ímpar, né? Se você trocar o x por menos x, ela fica igualzinha, só troca de sinal. Essa função, na verdade, ela é mais ou menos assim, ó. Para x igual a 0, ela dá 0. E ela vai tender a 1 e vai tender a menos 1. Ela vai ter uma assíntota horizontal y igual a 1 em mais infinito. E em menos infinito vai ser a assíntota y igual a menos 1. Então ela tem essas duas assíntotas, tá? Lembra um pouco o gráfico da função arco tangente, né? É mais ou menos, tem esse formato parecido. Tá, então vamos lá voltar nas alternativas. As assíntotas horizontais desse gráfico são y igual a menos 1 e y igual a 1. Tá certíssimo, né? Tem um em menos infinito e outra em mais infinito. A afirmativa 3 é uma coisa aqui de integral, né? Olha só, essa função f de x, que é integral disso aqui, é tal que f de 1 é maior que 0 para qualquer constante de integração. Isso que é uma pergunta danada. Ele está afirmando que f de 1 é positivo para qualquer c, qualquer constante de integração c que você coloque. Certo, olha só, é feio esse somatório aqui, né? 1 sobre... É como se fosse 1 mais 1 meio mais 1 terço, etc. Bom, quanto que é esse somatório aqui? Não vem ao caso, porque você não precisa calcular esse somatório, tá? Eu vou colocar aqui em evidência 1 sobre x.
E aí nós vamos ficar com uma constante. O f de x vai ser a integral de 1 sobre x que multiplica esse somatório aqui. 1 mais 1 meio, mais 1 terço, etc. Mais 1 sobre 2016. Bom, e o que acontece? Esse somatório aqui é uma constante, né? Quanto é que dá essa constante aqui? Sei lá, vai ter que calcular isso aí. Isso aí não tem fórmula simples para calcular. Isso aqui não é PA, não é PG, não dá para você calcular isso. Não tem uma fórmula para você calcular isso. Eu sei de uma coisa, isso aqui é uma constante. Já que é uma constante, eu posso tirar da integral. Então vamos escrever a função f de x como sendo k vezes a integral de 1 sobre x dx, tá? Onde cai esse somatório aqui, que não interessa quanto é, eu só sei que é uma constante. E olha só, a integral de 1 sobre x dx é fácil. Quem é essa integral? Essa integral é log neperiano de x mais c. Então, isso aqui é a mesma coisa que k vezes log neperiano de x mais c. Pronto. Que é a mesma coisa que k ln de x mais k vezes c. K vezes c. Bom, esse k é uma constante positiva, certo? Uma soma de frações de 1 até 1 sobre 2016 é positivo. Aí o problema afirma que f de 1 é positivo para qualquer c. Calma aí, é positivo? Quem é f de 1? Como é que eu calculo f de 1? F de 1 eu vou fazer x igual a 1. Nesse valor aqui que eu calculei, né? Quanto é que vai dar o f de 1? O f de 1 vai dar k vezes ln de 1 mais k vezes c, onde k é uma constante positiva, c é a constante de integração. O ln de 1 vale quanto? Zero, né? Logaritmo de 1 é zero em qualquer base. Então isso aqui é zero. Portanto, o f de 1 vale k vezes c, onde o k é uma constante positiva, é a soma dessas frações aqui. E o c é a minha constante de integração, que pode ter qualquer valor. Pode ser positivo, pode ser negativo, né? Então ele está falando aqui, a afirmativa que ele faz é que o f de 1, que dá isso, é um valor positivo para qualquer c. Isso é errado. Não é verdade. Se o c for positivo, isso aqui realmente vai dar positivo. Mas se o c for negativo, vai dar um valor negativo. Então isso que ele está afirmando aqui, que essa função f de x aqui é tal, que f de 1 é positivo para qualquer constante de integração, isso aqui está completamente errado, tá? Poderá ser positivo ou poderá ser negativo, vai depender da constante de integração que você colocar. Então essa aqui é uma afirmativa falsa. E para terminar, nós temos a quarta e última afirmativa. O valor do limite quando x tende a infinito de x vezes seno de 1 sobre x é igual a 1. Como é que é isso? Então ele está afirmando aqui, na afirmativa 4, que esse limite aqui é igual a 1. Olha só, quando x tende a infinito, isso aqui vai dar 1 sobre x, vai dar 0, né? Tende a 0. Então vai ficar infinito vezes 0. Infinito vezes 0 dá 1, você não pode aplicar direto, substituir x igual a infinito, não dá certo, né? Você recai numa indeterminação de cálculo de limite. Então você tem que fazer outra coisa. Que outra coisa? Você poderia aqui usar o limite fundamental, que eu vou usar outra letra aqui, para não confundir com esse x. Eu vou usar esse limite fundamental aqui, ó. Limite, quando u tende a 0, do seno de u sobre u é igual a 1. Não está certo esse limite fundamental? Quando você tem um ângulo que está tendendo a 0, aí você tira o seno dele e divide por esse ângulo, claro que tem que ser em radiano, né? Você coloca em radiano. Esse limite dá 1, é um limite fundamental. Limite fundamental. E é isso que a gente tem aqui? Não, esse aqui é um pouquinho diferente, tá? A gente, em vez de ter limite do seno de u sobre u,
quando U tende a zero, a gente tem o seno de 1 sobre x vezes x. Quando x tende a infinito, é completamente diferente. Entretanto, vamos fazer aqui a seguinte substituição. Vamos chamar 1 sobre x de U. Então, o que vai acontecer? A gente tem aqui o U, né? E você não está fazendo o x tender a infinito? Pois é, se você chamou 1 sobre x de U, quando você tiver o x tendendo ao infinito, é a mesma coisa que fazer U tendendo a zero. Né? Porque o U vale 1 sobre x, 1 sobre infinito vai tender a zero. Então a gente pode reescrever esse limite fazendo essa substituição, fazendo isso aqui, ó. Limite, quando U tende a zero, o x tender a infinito é a mesma coisa que fazer U tender a zero, tá? E esse seno vai ficar o seno de U, porque o U vale 1 sobre x, né? Aqui, 1 sobre x vale U. E aqui o x está multiplicando. Vamos escrever então esse x vezes isso como x é 1 sobre U, né? Ou 1 sobre x é igual a U. Então você pode escrever isso aqui, multiplicar por x é a mesma coisa que dividir por 1 sobre x, né? Olha aqui. X vezes alguma coisa é a mesma coisa que você pegar aquela coisa e dividir por 1 sobre x. Né? Passa o x assim, escreve ele dessa forma. Então isso aqui é seno de U sobre U. E aí a gente recaiu no limite fundamental, limite quando U tende a zero, do seno de U sobre U, e agora a gente pode aplicar que esse limite vale 1. Ó. Isso aqui é igual a 1. Então esse limite aqui que a gente estava querendo calcular, ele realmente vale 1. Então essa afirmativa aqui é verdadeira, tá? Quem são as afirmativas verdadeiras? Apenas a 2 e a 4. Então qual é a resposta correta? Apenas a 2 e a 4. Cadê? Aqui, apenas as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. Então a resposta correta, letra C de Charlie.